Eu acho que a tendência era já de algumas semanas era o Massa ficar em primeiro, talvez se esperava uma diferença menor ou empate, mas o governo na semana passada aprovou uma lei que permitia que as pessoas renunciassem aos subsídios de transporte público. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Vitor, a gente está conversando com Vitor Jambo, nosso amigo direto da Argentina, né? Ele está na região metropolitana de Buenos Aires, conversando sobre o primeiro turno, o resultado do primeiro turno da eleição argentina e o que impacta, inclusive, aqui no Brasil, não só a realidade da própria Argentina. Domingo, dia 22 de outubro de 2023, porque essa live é do dia 23, aconteceu o primeiro turno das eleições argentinas, que não foram só eleições presidenciais, lideraram a corrida à Casa Rosada, desculpa, que é a sede do governo argentino, da presidência da República, o Javier Milei, a Patrícia Bullrich, o Sérgio Massa. O primeiro turno foi vencido por Massa e vai concorrer com ele o segundo turno, o Milei. Como eu disse, a classe trabalhadora argentina anseia por mudanças no país que passa por uma grande crise política, talvez a maior crise política dos últimos 40 anos, um país que inclusive vivenciou no início dos anos 2000 uma crise econômica muito grave, tão ou mais grave, e um processo que muitos o classificam como uma revolução. Eu mesmo diria que foi até a Revolução Argentina, né, lá em 2001, 2002. O candidato o Sérgio Massa, que é atual ministro da Economia, saiu vencedor do primeiro turno das eleições presidenciais, com 6 pontos à frente do ultradireitista. Não somos nós que estamos classificando isso, é a imprensa burguesa, inclusive da própria Argentina, né, à frente do ultradireitista, o Javier Milei, com quem disputará o segundo turno, que será no dia 19 de novembro. Esses são dados com um pouco menos de 100% das urnas. Lá a apuração é analógica, o voto é analógico, a apuração também. E o Massa apareceu até agora, na reta final da apuração, com quase 37% dos votos contra um pouco menos de 30% do Milei. Alguns institutos de pesquisa já apontavam essa ordem, mas não os números. E é bem verdade que o Massa teve mais votos que o esperado, porque até quase o final desse primeiro turno se apontava a vitória do Milei. E entre os fatores, a adesão aparentemente da periferia pobre de Buenos Aires. A Patrícia Bullrich, a terceira colocada, era apoiada pelo ex-presidente de centro-direita, o Maurício Macri, e apareceu em terceiro lugar com 23, um pouco mais de 23%, menos de 24%. O candidato, porém, né, o Milei já está já conclamando o voto dessa terceira colocada e contra o peronismo kirchnerismo, que depois a gente vai pedir também que o Vitor nos explique um pouco isso. A votação na Argentina teve a participação de 25,9 milhões de pessoas, o equivalente a 74% do eleitorado, para escolher o sucessor do Alberto Fernandes em meio a uma campanha marcada pela crise econômica e pelo surgimento da ultradireita. A participação eleitoral diminuiu 7 pontos em relação às eleições presidenciais de 2019. Depois, se possível, o Vitor vai explicar um pouco para a gente também disso. E além da eleição presidencial, os argentinos também votaram para escolher deputados, senadores e parlamentares do Mercosul ontem, né, neste domingo. Embalada por Milei, a ultradireita deu um salto no legislativo, pulando de 3 para 39 deputados e se convertendo em terceira força na Câmara. No Senado, saltou de 0 para 8 das 72 cadeiras. Vitor, antes de qualquer pergunta, analisa um pouco o que foi essa reta final e por que as pesquisas erraram, né? O que você aponta desse fenômeno argentino para a gente. Depois, se possível, explica um pouco as diferenças entre as candidaturas, especialmente do ponto de vista econômico, num país que passa agora por uma grande crise econômica, uma inflação que já chegou à casa dos 140%
30% sem fechar o ano ainda. Vitor? Essa semana aconteceram algumas coisas. A campanha vinha, né, bastante acirrada já, esse processo depois das PASSOS, né, que são as primárias, então vinha já de um processo de acirramento, né, e a gente até fala que o peronismo, eles não estavam fazendo campanha nas PASSOS, né, e agora a gente viu nesse primeiro turno das eleições o peronismo fazendo campanha, movendo as suas bases na periferia de Buenos Aires, né, que é onde eles mais têm força, e acho que uma coisa que influenciou, né, no resultado, eu acho que a tendência era já de algumas semanas era o Massa ficar em primeiro, talvez se esperava uma diferença menor ou empate, mas o governo na semana passada aprovou uma lei que permitia que as pessoas renunciassem aos subsídios de transporte público, né, de forma voluntária. Então, só para o pessoal entender, aqui na Argentina, a passagem de transporte público hoje está em torno de 25 centavos de real, né? Então, a passagem de trem, ônibus, metrô está custando entre 25 e 30 centavos de real. É uma tarifa muito baixa, tem congelada e subsidiada, quase 95%, 90% do custo é subsidiado. E essa semana o que colocou o debate, né, o que colocou fogo na campanha foi justamente essa possibilidade das pessoas renunciarem ao subsídio de transporte e a tarifa subiria de 50 pesos atuais para em torno de 700 a 1.000 pesos, né, sem o subsídio. E uma campanha, né, nas estações de trem, no próprio validador, quando você vai passar o bilhete para pagar a passagem, aparecia a tarifa sem subsídio quanto seria, e nas estações uma campanha de que com Milei e com Burrich a tarifa seria de 1.000 pesos. Então, acho que isso incendiou um pouco, né, e já vinha numa linha de campanha do medo mesmo, né, de que estava difícil a situação no país, mas poderia ficar pior, e eu acho que foi isso que culminou e com certeza gerou alguns pontos a mais para o Massa nesse primeiro turno das eleições. E a diferença deles, né, basicamente, eu acho que primeiro eu poderia falar no que une todos eles para falar na diferença, né? Eu acho que o grande acordo que tem nessas três candidaturas principais, né, e também incluiria o Schiaretti, que é um outro candidato que ficou em quarto, e talvez a frente de esquerda, né, é o único que não defende isso, que é a relação, a manutenção e o pagamento da dívida com o FMI, né? Que é impossível entender o que está acontecendo com a Argentina sem falar e sem entender do FMI, da relação do FMI com o Estado argentino nesse momento. Mas, para além disso, esses setores eles têm isso em comum, né, que é a necessidade de manter o acordo e pagar a dívida com o FMI. De diferença, eu situaria o Massa, né, como um centro dentro do peronismo. Então, dentro do peronismo, ele é um candidato que é mais de centro, né, de centro-esquerda, diria. Então, diria que ele estaria à direita da direção tradicional do peronismo aqui, que é Cristina Kirchner, o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Então, o Massa está à direita, né, numa posição de tentar um diálogo com outros setores mais à direita do país. Então, é uma figura que foi oposição ao peronismo, ao kirchnerismo, né? Dentro do peronismo ele foi oposição, foi candidato, né? Ele sai de uma prefeitura daqui da região metropolitana que é Tigre, enfim, e acho que essa seria a localização dele dentro do campo do peronismo, mas à esquerda se diria em relação aos outros três candidatos principais, outros dois candidatos principais, né? E depois a Patrícia Burrich, ela, dentro da frente que elegeu ela, né, que é o Juntos pela Mudança, Juntos por el Cambio, ela estaria à direita dentro disso, é uma figura que defende a militarização, defende utilizar forças armadas para reprimir em bairros populares ou para combater a violência, né, e tudo mais aqui da Argentina. E uma atitude menos conciliadora, diria, com os sindicatos e tudo mais, diferente do Massa, que, né, dentro do peronismo tem uma postura muito mais conciliadora com o sindicato, né, eles têm uma base social grande de sindicalista, de movimento popular,
Movimento Evita, né, Movimento Bairros em Pé, que são movimentos populares é, base do kirchnerismo, né, e do peronismo, e é, já o PRO, né, o partido da Patrícia Burrit, já é, se enfrenta, né, e no discurso se enfrentaria com esses setores, né, que eles chamam de que eles põem como parte do problema para a Argentina estar assim, né? Então coloca como debate a necessidade da reforma trabalhista, cortar direitos, né? Porque eles atribuem a esses sindicatos ou ao sindicalismo de forma geral, né? A crise que o país está vivendo. E por último, o Milei, que não somos nós que dizemos, realmente é a imprensa burguesa mesmo, em todos os meios de comunicações, né, que define ele como extrema-direita. Talvez não só a figura dele, né, mas o que reforça isso é a candidata a vice-presidente, que é uma figura muito relacionada a ditadura, né? Então ela tem um movimento que defende os militares que foram vítimas, né, que teriam sido vítimas dos guerrilheiros, né, inclusive acusa a Patrícia Burris, que foi montoneira, né? Então é, é uma figura muito ligada aos militares, né, aos velhos militares da ditadura, e o Milei que tem uma política, defende uma política ultraliberal, né, então uma política de privatização total, de eliminação do Banco Central, uma política radical mesmo de direita, de neoliberal, desculpa, e muito alinhado com essa direita internacional, com a defesa defesa de porte de armas, e até mesmo questionando a lei de interrupção voluntária da gravidez, né, que é a lei que permite o aborto legal aqui na Argentina, colocando isso em discussão, né, com um plebiscito, né, defendendo fazer um plebiscito para revogar a lei de interrupção voluntária da gravidez. Então, acho que são os pontos principais que separam eles aí, e o ponto de acordo deles é o FMI, na verdade. Todos eles defendem a manutenção do acordo com o FMI. Para além desses três, vamos complementando essa primeira pergunta. Para além dos três, haviam outros candidatos. Qual é a diferença, você poderia explicar para a gente, desses outros candidatos para esses três primeiros colocados? E também por que eles não tiveram grande projeção, ficaram bem aquém atrás? E o que explica também essa corrida eleitoral que as pesquisas mediram, praticamente sempre um terço, né? Os três candidatos muito com porcentagem mínima separando um ou outro, e mesmo no caso na eleição propriamente dito, o primeiro ficou 6 pontos, mas o Milei e a Burrit tiveram também não uma diferença tão grande assim. Vitor? É verdade, né? Esse processo eleitoral, ele tá, eu vou começar por aí, né? Que esse processo eleitoral ele tá muito polarizado, né? Então, como você falou no começo, né? Que essa talvez é uma das maiores crises dos últimos 40 anos na Argentina, e eu concordo com isso. Eu acho que essa é uma das piores crises que a Argentina já viveu, né? E tem a ver com elementos estruturais e elementos conjunturais, mas essa com certeza é uma das piores crises que a Argentina já viveu. Eu acho que esse processo eleitoral está atravessado por essa crise de cabo a rabo. Então, e aí falando dos outros candidatos que não, né, tiveram muitos votos, o Schiaretti, né, que ele é ex-governador de Córdoba, que é uma província, né, aqui a gente já se divide em províncias, não em estados, né, mas seria equivalente a um estado que está no centro do país, é uma província extremamente ligada ao agronegócio, também tem bastante indústria, muito produtiva, e uma das principais províncias, a segunda principal província da Argentina depois da província de Buenos Aires. E ele é uma figura que tentou, né, nesse processo eleitoral, se diferenciar dos candidatos. Eu acho que ele tem uma plataforma muito de centro-direita, né, muito parecida com o que seria a proposta do Larreta, que é o prefeito governador de Buenos Aires, que acabou não passando das passos, né, das primárias, para ir para as eleições, para ir para o primeiro turno. Então ele tem uma plataforma bastante de centro-direita,
E ele se diferencia com esse discurso de falar pelo interior, defender um federalismo, né? Criticar o fato de que Buenos Aires tem uma concentração muito grande de todos os recursos, então ele se diferencia nesse aspecto. Mas eu acho que ficou difícil para ele capitalizar esse voto do interior, que poderia vir para ele com esse discurso mais federalista, porque teve uma pressão muito grande do interior da Argentina, né, que sofre com o abandono mesmo, né, aqui em Buenos Aires a gente já vê muito problema, tipo, o interior sofre mais ainda porque tem menos subsídio, então você vai para o interior, você vê que a passagem de transporte é mais cara, que a luz é mais cara que ele na capital, e os salários não são mais altos, né? Então o interior está numa situação muito mais grave, e esse voto, essa bronca, essa raiva do interior foi muito capitalizada pelo Milei, né? Então acabou não tendo muito espaço no interior para o Schiaretti. E a frente de esquerda, né, que se diferenciava de todos em vários aspectos, né, principalmente pela questão da independência de classe, né, de não ter burgueses e empresários e gente rica e poderosa nas suas listas, nos seus candidatos e nem fazendo parte da campanha, né? Então, a frente de esquerda se diferenciava nisso, defendendo o não pagamento da dívida com o FMI, defendendo um programa de estatizações, de nacionalizações, né, e a redução da jornada de trabalho como solução para a crise de desemprego, a crise social que a Argentina vive hoje. Então, a frente de esquerda, ela, apesar de ter uma posição bem radical, que talvez pudesse capitalizar um pouco dessa raiva, dessa bronca, eu acho que ficou muito vinculada, né, lamentavelmente, ao parlamento, né, ou por ter votado algumas leis junto com o kirchnerismo, acabou não conseguindo ter essa imagem antissistema que o Milei acaba tendo, né? Mesmo ele sendo de extrema direita e defendendo o acordo com o FMI, e já sendo deputado, ele é um deputado, ele foi eleito nas eleições parlamentares de 2 anos atrás, ele conseguiu imprimir essa imagem de anticasta, ele chama todos os setores políticos de casta, né? Então ele conseguiu imprimir essa imagem anti-regime, né, radical, que acaba capitalizando votos de descontento, né, de raiva, de bronca. E acabou não deixando muito espaço para as outras alternativas aí, que acabaram tendo uma votação bem baixa, assim, inclusive abaixo do esperado e abaixo de outras eleições anteriores também. Pedir aos nossos amigos e amigas ouvintes para darem o like, lembrar sempre a eles que o like ajuda a gente, é uma forma de retribuição, né, que permite educar os algoritmos do teu perfil aí, amigo ouvinte que nos acompanha, para você receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, mais conteúdo da Economia Fácil, como também outras pessoas receberem como sugestão o nosso conteúdo. Então, dá o like, é claro, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber avisos de novos vídeos. E aquele pedido também maroto, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live nas redes sociais, tá bom, gente? E você pode participar com comentário. Então escreva aqui o comentário, seja no chat, ao final da live, também deixa na caixa de comentário um comentário que sempre nos ajuda, né? Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.